cirurgia de DBS para o tratamento de distonia. Você sabe o que é a cirurgia de DBS? Quais são os casos de distonia que podem ou não podem melhorar com essa cirurgia? E qual é a melhora esperada para os casos de distonia após a cirurgia de DBS? É só assistir esse vídeo até o final que eu vou explicar tudo isso. A distonia é um sintoma neurológico causado pela contração anormal de alguns músculos do corpo. Ela pode ser focal, pegando só uma parte pequena do corpo, como ela pode ser generalizada. E a distonia pode ser extremamente incapacitante, dependendo do local do corpo que ela afeta, da intensidade da contração e do tempo ao longo do dia que o paciente fica com a distonia. Existem vários tratamentos disponíveis para ajudar o paciente com distonia. Por exemplo, no caso de distonias focais, o tratamento padrão ouro é a injeção de toxina botulínica, popularmente conhecida como Botox. Essa toxina enfraquece o músculo no qual ela é injetada, mas só que de uma forma temporária. Então, se esse músculo está com uma contração exagerada por causa da distonia, a injeção da toxina botulínica melhora essa contração. No caso das distonias generalizadas, a gente normalmente não consegue injetar Botox em todos os músculos afetados. Mas aí o tratamento com remédios ganha um pouco mais de importância, embora esse tratamento às vezes possa não trazer um benefício tão grande. E é exatamente para esses casos que não tem uma melhora tão importante com as outras terapias que entra a importância da cirurgia de DBS. Para quem nunca ouviu falar, DBS vem do inglês Deep Brain Stimulation, que significa estimulação cerebral profunda e popularmente também é conhecida como marca-passo cerebral. Nessa cirurgia são implantados 2 eletrodos bem pequenininhos dentro do cérebro, um de cada lado do cérebro. Esses eletrodos eles parecem 2 cilindros que medem de 7 a 10 milímetros de altura, dependendo da marca. Esses eletrodos, quando eles são programados pelo neurologista especialista, podem ter a capacidade de melhorar os sintomas da distonia e de devolver qualidade de vida para a pessoa. Mas não são todos os tipos de distonia que melhoram com o DBS. Existem várias diferenças em relação à causa, ao movimento da distonia e ao tempo que a pessoa tem distonia, que nos avisam se aquela pessoa tem chances grandes ou pequenas de melhorar depois da cirurgia. Falando um pouquinho sobre a causa. A distonia é um sintoma neurológico. Ela pode vir junto com várias doenças neurológicas. Doenças genéticas, causadas por mutações em genes específicos, e doenças adquiridas ou esporádicas, que são causadas ou por algum acidente, ou por algum uso de medicação, ou por algum outro motivo que a gente não conhece. Falando agora especificamente sobre as distonias de causa genética, ou seja, aquelas causadas pela mutação em algum gene específico e que podem ser passadas dos pais para os filhos. Nós já sabemos que alguns tipos de distonia genética melhoram muito com a cirurgia de DBS, enquanto outros não melhoram tanto assim. Por exemplo, a distonia DYT-TORON-A, que é causada pela mutação nesse gene TORON-A, também era conhecida como DYT1. Nós sabemos que pessoas com esse tipo de distonia têm um potencial muito grande de melhorar com a cirurgia de DBS. Claro que cada caso precisa ser avaliado individualmente, mas baseando-se única e exclusivamente na causa dessa distonia, o potencial de melhora com a cirurgia de DBS é muito grande. Já as pessoas com a distonia genética por mutação no gene ATP1A3, também conhecida como DYT12, não costumam melhorar com a cirurgia de DBS. Então, conhecer a genética da distonia, caso a distonia tenha uma causa genética, é muito importante para a gente saber se esse paciente tem chance de melhorar após a cirurgia de DBS ou não. Agora, parando para falar um pouco sobre as distonias adquiridas ou esporádicas. Existe um tipo de distonia adquirida, que é a distonia tardia, que tem um potencial gigante de melhora com a cirurgia de DBS, muito semelhante àquele potencial de melhora das pessoas com a DYT-TORON-A. A distonia tardia é um tipo de distonia causado por uso de algumas medicações, principalmente as medicações chamadas de antipsicóticas ou neurolépticas, que são medicações utilizadas para transtornos psiquiátricos, como o transtorno bipolar e a esquizofrenia. Nesse tipo de distonia, a pessoa começa a ter contrações no pescoço e no tronco que jogam ela para trás. Isso pode ser extremamente incapacitante, tanto para a vida social, como até mesmo para a caminhada dessa pessoa. E a distonia tardia tem um potencial muito grande de melhorar com DBS. Agora, olhando o outro lado da moeda, as pessoas com distonia por paralisia cerebral, que é quando falta oxigênio na hora do nascimento, elas têm um potencial de melhora com a cirurgia de DBS menor
do que as pessoas com distonia tardia. É uma melhora muito variável. Não quer dizer que essa cirurgia não possa ser indicada nesses casos, mas a indicação precisa ser muito cautelosa para evitar que a pessoa se submeta a uma cirurgia no cérebro sem depois ter os benefícios. Então, nós já falamos dos tipos de causas de distonia que podem ou não podem melhorar com a cirurgia de DBS. Vamos falar agora do tipo de movimento. As distonias podem ter dois tipos de movimento, ou serem distonias tônicas ou distonias fásicas. As distonias tônicas são aquelas em que o movimento é fixo. Então a pessoa tem uma postura normal e essa postura é fixa o tempo todo. Geralmente essa distonia tônica está relacionada ao maior tempo de doença e alguma deformidade na articulação envolvida pela distonia. As distonias tônicas costumam responder muito pior à cirurgia de DBS. Já o outro tipo de movimento, que são as distonias fásicas, são quando o movimento da distonia vai e volta, vai e volta, vai e volta. Os tremores distônicos se encaixam, por exemplo, nessa categoria. As distonias com movimento fásico geralmente estão relacionadas ao menor tempo de doença, não têm uma relação tão importante com deformidade na articulação e por essas e outras causas têm um potencial maior de melhorar com a cirurgia de DBS. Nós já falamos então da causa da distonia, do tipo de movimento. E outro fator que precisa ser levado em consideração antes de indicar a cirurgia de DBS é o tempo de distonia. Pessoas que têm distonia há muito tempo têm uma maior chance de ter algum tipo de deformidade articular ou então alterações de neuroplasticidade que fazem com que essas pessoas respondam pior à cirurgia de DBS. Contrário àquelas pessoas que têm distonia há menos tempo. Mesmo se eu considerar pessoas que têm a mesma causa de distonia, o mesmo tipo de movimento. Então, por exemplo, se eu pego uma distonia genética, uma mãe e uma filha que são afetadas pelo mesmo tipo de distonia, e eu opero elas ao mesmo tempo, no mesmo dia, a mãe provavelmente já estava com aquela distonia há mais tempo do que a filha e vai ter uma resposta pior. Então, isso é uma coisa que a gente tem que levar em consideração. É importantíssimo eu frisar que todo paciente com distonia que esteja pensando em fazer a cirurgia de DBS precisa ser avaliado por neurologista especialista e também por neurocirurgião funcional. A decisão cirúrgica deve envolver o paciente, a família, essas duas especialidades médicas, além da equipe multidisciplinar. Essa é uma cirurgia que traz os seus riscos, mas que em alguns casos pode trazer muitos benefícios. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se ficaram com alguma dúvida, é só deixar aqui nos comentários. Não esqueçam de se inscrever no canal e até a próxima!